Meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui no nosso rincão da Canção Nova e também vocês que nos acompanham pela TV, pela Rádio Canção Nova. Nós estamos começando o que a igreja chama de Tríduo Pascal, a preparação assim imediata para a celebração da Páscoa. Celebração da Páscoa, que é precedida por toda a paixão de Cristo na sua morte, seu sofrimento. O tema desta reflexão, que as pessoas que rezaram, prepararam esse encontro, o tema que me foi dado, está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 29, e diz assim: a obra de Deus, Jesus falando, né? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus. Bem, para acreditar em Jesus, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, entender o que Jesus ensinou. E segundo, também entender o exemplo que Jesus deixou. Porque Jesus ensinava sempre de duas maneiras: pela palavra e pelo exemplo. Ele falava e depois ele cumpria o que ele falava. Por exemplo, Jesus gostava muito das montanhas, né? Então, lá na montanha do Sermão da Montanha, é um lugar muito bonito, lá de cima a gente vê o mar da Galileia, lá embaixo, né? Lá tem a igreja belíssima das Bem-aventuranças, que o Papa Paulo VI inaugurou, quando o primeiro Papa esteve na Terra Santa. E ali naquele monte, onde ele proclamou o Sermão da Montanha, ele disse uma coisa, né? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Eu acho que para mim isso é a coisa mais difícil da nossa fé. Amar o inimigo. Mas no outro monte, no monte do Calvário, Jesus cumpriu o que ele ensinou. Ele estava sendo crucificado, esmagado, destruído, aniquilado até a última gota de sangue. E o que ele estava fazendo? Perdoando os seus inimigos e orando por eles. Ele pede ao Pai: Pai, né? Eles não sabem o que fazem, né? Não levem em conta o pecado deles. É a máxima dos mártires, né? Os mártires sempre foram massacrados perdoando. Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado. Vocês já pensaram, uma pessoa ser morta a pedradas? E não era pedrinha, não, era... Imagina um paralelepípedo sendo jogado em cima da pessoa, deitada no chão. Era para esmagar mesmo. E como é que Estevão terminou ali? Senhor, não leve em conta o seu pecado. E quem que chefiava aquele apedrejamento? Sempre tinha um chefe do apedrejamento. Era São Paulo, era Saulo. E é por isso que Saulo se converteu. Porque Estevão dava a ele o perdão. Por que aquele centurião se converteu aos pés da cruz de Jesus, quando rasgou o véu do templo, e Jesus entregou o Espírito ao Pai? Aquele centurião disse: este é verdadeiramente o Filho de Deus. O que fez aquele pagão, aquele oficial romano, se converter aos pés da cruz? Foi o perdão. O que fez aquele soldado, aquele ladrão crucificado ao lado, ganhar o céu ali? O perdão. É impressionante, o perdão, meus irmãos, ele arranca da pessoa o pecado. São Paulo diz que, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, citando os provérbios, São Paulo diz que quando a gente tem a força da fé, a força da graça, tem que ser a graça de Deus, de perdoar o inimigo, a gente acumula carvões em brasa sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Você como que derrete o coração do pecador. E ele se converte. Há muitas histórias na vida da igreja de grandes pecadores que se converteram porque foram perdoados. Um deles foi São Paulo. Eu me lembro, por exemplo, de um grande santo, São Hofbauer, né? Um santo alemão. Ele era assim, sangue quente, mas era um santo, né? E ele cuidava de um orfanato de crianças. Um dia ele entrou num bar. As pessoas estavam bebendo, jogando cartas, e ele chegou perto de uma mesa e pediu uma esmola para as crianças dele, né? São Hofbauer é um santo redentorista.
E aí, na mesa ali, o pessoal bebendo vinho, já meio embriagado, jogando cartas, um sujeito diz para o outro assim: ô Kalinski, não é esse padreco aí que você disse que quando você encontrasse com ele, você ia acertar as contas com ele? E o Kalinski disse: é sim, e eu vou acertar as contas com ele, e é agora. Passou a mão no copo de vinho, encheu a boca de vinho e despejou na cara do padre. Aí todo mundo ficou esperando o circo pegar fogo, né? Aí ele se acalmou, enfiou a mão no bolso da batina, tirou o lenço, enxugou o rosto e disse assim: Kalinski, meu irmão, o que eu merecia você já me deu. Eu sou um pecador. Pode cuspir na minha cara se você quiser. Mas faz o seguinte, dá mais esmola para minhas crianças, elas não tem nada a ver com isso. Quebrou o Kalinski no meio. Na noite, o Kalinski bateu na janela da porta do padre com um saquinho de moedas de ouro e entregou para o padre: padre, é para suas crianças. Está aqui, eu vim trazer para suas crianças. E passou a ser um dos grandes colaboradores de São Hofbauer, porque Hofbauer perdoou. Então, Jesus, o tema da palestra é esse, né? A obra de Deus é que façam aquilo que Jesus ensinou. Então, Jesus ensina pela palavra e pelo exemplo. Então, aqui eu queria meditar isso. Nós estamos hoje na Quinta-feira Santa, que é o dia da Santa Ceia. E na Santa Ceia, Jesus fez a despedida. Foi tão longa a Santa Ceia que São João, são 5 capítulos do Evangelho de São João que narra a Santa Ceia, do capítulo 13 até o capítulo 17. Os outros evangelistas narraram assim, depressa, pouca coisa, como diz o francês, en passant, mas São João não. São João é aquele discípulo que conhecia Jesus mais de fundo, né? O único que ficou aos pés da cruz, né? Por quê? Por que São João foi o único que ficou aos pés da cruz? Porque é o que mais amava Jesus. O amor supera o amor supera o medo. Uma mãe que ama o seu filho, ela vai até o inferno buscar seu filho, não vai? Nem que ela morra, ela vai. Porque o amor é mais forte do que a morte. Por isso que só São João e aquelas 3 mulheres, aquelas 3 Marias ficaram aos pés da cruz. Maria, mãe de Jesus, a Maria de Cleofas, esposa de Cleofas, o discípulo de Emaús, né? E Maria Madalena. Por que Madalena foi a primeira que chegou no túmulo, ainda escuro, no domingo? Porque era a que mais amava Jesus. Quem mais ama Jesus, ele chega primeiro. Quem mais ama Jesus, chega na missa, bem antes da missa começar. Porque quer ficar ali adorando Jesus. Quem não ama muito Jesus, chega na metade da missa, fica conversando na igreja, e o Senhor ali no sacrário. Ele não entendeu ainda o amor de Jesus. A gente tem que pensar nisso. Então eu queria conversar um pouco sobre essa Santa Ceia. Um dia eu li um livro, esse livro não tem em português, eu li em inglês, The Bread of Eternal Life, o pão da vida eterna. É um padre americano que estudou a Santa Ceia profundamente. Ele chama de o pão da vida eterna. Ele diz que a Santa Ceia deve ter começado mais ou menos por volta das 6 da tarde, ido mais ou menos até 11 da noite. Quando Jesus foi para o Horto das Oliveiras sofrer aquela agonia mortal dele, a ponto de suar sangue. Então, nessa Santa Ceia, São João, 5 capítulos, ele começa falando ali: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É João 13, versículo 1. Começa assim. E termina lá na oração sacerdotal, capítulo 17. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, essa é a marca de Jesus, o amor. Ele vai à cruz por causa de nós. Ele vai à flagelação por causa de nós. Ele vai à coroação de espinho. Ele é esmagado por nós. E São João diz lá no evangelho dele, né, eu tenho até essa passagem anotada aqui, na primeira carta de São João, no capítulo 1, São João diz assim: Jesus deu a sua vida por nós. É 1 João 3,16. Jesus deu a sua vida por nós,
Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O tema da palestra é esse. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Aí São João ainda diz assim, foi nisto que a nós se mostrou o amor que Deus Pai tem por nós. Enviou no seu Filho unigênito para que nós vivamos por Ele. É 1 João 4,9. Né? E São Pedro diz assim, Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2,21. Vou repetir. Cristo sofreu por nós, para nos salvar, para nos dar o céu, mas também, São Pedro diz, deixando-nos um exemplo. Que exemplo? A fim de que sigamos os seus passos. Ou seja, Jesus sofreu a paixão dele. Nós também temos que encarar essa paixão nossa. Domingo passado, domingo último, eu fiz uma pregação aqui, de Domingo de Ramos, onde eu dizia o seguinte, que Cristo entrou em Jerusalém, naquela aclamação toda do Domingo de Ramos, mas Ele entrou para ser crucificado. Ele saiu dali crucificado. Entrou glorioso e saiu esmagado. Não é? E a igreja também faz esse mesmo caminho. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos Cristo. Santo Agostinho diz, nós somos Cristo. Santo Agostinho chamava de Christus totus. Ele é a cabeça, nós os membros. Ora, os membros são parte do mesmo corpo. Santo Agostinho dizia, vocês não são apenas membros de Cristo, são o próprio Cristo. Porque pelo batismo nós somos membros de Cristo. Então, se a cabeça sofreu a paixão, o corpo sofre também. É por isso que São Pedro diz, sofreu para nos deixar um exemplo para que nós façamos o mesmo. Gente, quando a gente olha a história da igreja de 2000 anos, o que a gente vê? Mártires, mártires, mártires e mártires e mártires. Vocês estão vendo lá no Oriente agora quantos cristãos sendo crucificados, degolados, queimados vivos pelo Estado Islâmico. Domingo de Ramos, explodiram 2 bombas em 2 igrejas no Egito, na Alexandria, em uma outra cidade. Mataram dezenas de cristãos na hora da missa. Os cristãos coptas do Egito. Quer dizer, o Cristo continua a sua paixão nos seus membros, que são os batizados. É uma realidade. Tem um sacerdote que já morreu, escreveu um livro muito bonito, Deus em Nós, o padre Plus, né? Ele dizia assim, a paixão de Cristo não acabou ainda não, a paixão de Cristo começou, ela vai se completar na igreja. Por isso que São Paulo diz, Colossenses 1,24, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, cada um de nós, gente, tem que oferecer para a salvação do mundo a parte da nossa paixão. Nós não vamos mais ser crucificados. Não sei, lá no Oriente alguém está sendo, né? Alguém está sendo decapitado. Aquela cena horrorosa daqueles soldados lá do exército do Estado Islâmico, né? Vestidos de preto, com uma faca apontando para uma série de cristãos vestidos de cor laranja, né? Já viram essa foto na internet, né? Pronto para serem decapitados e filmados e colocados na internet. Para quê? Para servir de exemplo, de medo para os cristãos. Mas eu li um testemunho interessante de um dos filhos daqueles cristãos que foram mortos. Um menino disse, eu me orgulho do meu pai, porque meu pai não traiu a sua fé. Que coisa impressionante. Uma criança, né, que viu seu pai ser degolada num filme, num vídeo, eu tenho orgulho do meu pai, porque meu pai não negou a sua fé. Meus irmãos, que coisa impressionante. Isso serve para nós aqui, isso alivia o nosso sofrimento. O que é o nosso sofrimento que nós todos passamos aqui, num Brasil que não tem essas coisas? O que é o nosso sofrimento perto disso que a gente está vendo, né? Sabe, uma vez eu li uma história muito interessante, real. Quando caiu o comunismo, né, em 1989, caiu
o comunismo na Rússia, caiu o muro de Berlim, aquele muro da vergonha, aqueles países todos que eram assim, escravizados pelo comunismo da Rússia, né? Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Polônia, Alemanha Oriental, aqueles países se libertaram do comunismo, aí soltaram um bispo, um cardeal, na antiga Tchecoslováquia, chamado Franciszek Tomaszek, era o nome dele. Ficou preso 20 anos nos cárceres comunistas. Quando ele saiu, que ele foi libertado, porque o comunismo desabou ali, um repórter perguntou para ele: cardeal, como é que o senhor se sentiu 20 anos preso, cardeal? O senhor é um príncipe da igreja, um cardeal. 20 anos. O senhor não se sentiu deprimido, destruído? Ele disse: não, meu filho. Aí ele deu uma resposta, que é a resposta digna de mártir, de santo. Ele diz assim: quem trabalha pela igreja faz muito, mas quem reza faz mais ainda, mas quem sofre pela igreja faz tudo. É o que eu pude fazer. Tudo. Quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza faz mais ainda, mas quem sofre faz tudo. Note o que Jesus fez, gente. Jesus fez essas 3 coisas. Jesus trabalhou muito, não trabalhou? Andou a Palestina inteira, subia e descia, Nazaré, Samaria, Judeia, evangelizou 3 anos, trabalhou muito, rezou muito, passava as noites em oração. Mas como é que acabou o trabalho de Jesus? Na cruz. Na cruz, ele acabou a salvação do mundo. Trabalhou, rezou e sofreu. Né? Por isso que o cardeal Franciszek Tomaszek disse: quem trabalha faz muito pela igreja. E faz mesmo. Nós temos que trabalhar. Mas ele disse: rezar faz mais ainda. Por isso que tem muitas irmãzinhas enclausuradas, rezando pela igreja. Né? Vive a vida rezando. E também aqueles que sofrem pela igreja. Então, essas lições nós temos que aprender na Semana Santa. A Semana Santa é a semana da gente refletir sobre tudo isso. Né? Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados, pela salvação nossa, pela salvação do mundo. Então, nós temos também ter essa consciência. Eu vou oferecer os meus sofrimentos, sem reclamar, sem lamuriar, sem blasfemar. Eu vou unir todos os meus sofrimentos ao cálice da paixão do Senhor, que a gente celebra em todas as missas. E vamos oferecer ao Pai. Sabe, gente, tem uma oração na missa, não sei se vocês já repararam, na oração eucarística, que diz assim: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Lembram disso? São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, São Paulo diz assim, no capítulo 12 da carta aos Romanos. Quem tiver com a sua Bíblia aí, se quiser, acompanhe comigo. É rapidinho. Na carta aos Romanos, São Paulo coloca assim, capítulo 12. Ele nos convida a sermos essas ofertas a Deus. Né? Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Que oferenda é essa? A oferenda da missa é o Cristo imolado, que é oferecido ao Pai. Mas a liturgia da igreja pede: Senhor, fazei também de nós uma perfeita oferenda. Ou seja, só participa bem da missa quem? Quem se une ao Cristo na sua paixão na missa e oferece ao Pai também a sua paixão. Olha o que São Paulo diz, né? Capítulo 12 da carta aos Romanos: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo. São Paulo quer que a gente ofereça o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E ele fala assim: é este o vosso culto espiritual. Então São Paulo nos convida a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E ele diz: este é o nosso culto espiritual. Ou seja, a oferta do nosso sacrifício. Sabe, meus irmãos,
As únicas pessoas que sabem sofrer são as pessoas que acreditam nisso, as pessoas que têm fé. Porque aí o sofrimento não é inócuo, o sofrimento não é vazio, o sofrimento não é sentido. Se cada lágrima que você derrama, se cada noite que você deixa de dormir por causa de uma preocupação, você oferece a Deus, né? Deus está fazendo de você uma perfeita oferenda. Fazei, Senhor, de nós. Presta atenção, tem uma oração, eu acho que é a oração que é o número 5. Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Ok? E aí então nós podemos oferecer nossa vida com o Cristo ao Pai na Santa Missa, pela salvação nossa e pela salvação do mundo. Sabe? Ninguém gosta de sofrer. Sofrer é difícil mesmo, mas quando se sofre na fé, é diferente. Eu escrevi um livro, Sofrendo na Fé. É o único jeito de sofrer, eu diria, com galhardia, né? Ou seja, com sentido, com honra, até com glória. São Paulo dizia, para mim, é a cruz de Cristo. Só vou me gloriar na cruz de Cristo. Não vou me gloriar em mais nada, a não ser na cruz de Cristo, né? Mas eu queria então agora também acompanhar com vocês um pouquinho aquilo que Jesus ensinou, né? Na Santa Ceia, esses 6 capítulos. Hoje nós celebramos 3 coisas muito importantes, que Jesus então, ele fez na Santa Ceia. Primeiro, instituiu a Eucaristia. Isto é meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Por quê? Porque ele já tinha dito, dentro da própria Santa Ceia, no capítulo 15 da Santa Ceia, não esqueça, a Santa Ceia vai do 13 ao 17. No capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim, né? Sem mim nada podeis fazer. O cristão que quiser fazer alguma coisa sem Jesus, sem rezar, sem ter vida espiritual, sem ter vida interior, ele não consegue fazer nada. Ele cai num ativismo inócuo, vazio, não converte ninguém, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, sem mim nada podeis fazer, então o que ele faz? Ele quer estar com a gente. E como é que ele vai estar conosco? A maneira mais extraordinária de Jesus estar conosco, ele está dentro de nós. Quando a gente comunga, você recebe o corpo, o sangue, a alma, a divindade, o próprio Jesus. E lá no capítulo 6, quando São João fez aquele discurso da Eucaristia, o capítulo 6 é maravilhoso, né? Aqui não dá tempo de eu desdobrar tudo, mas eu queria relembrar isso. Quando Jesus foi falar da Eucaristia, no capítulo 6, na sinagoga de Cafarnaum, ele fez primeiro 2 grandes sinais. É só você ler o capítulo 6 inteirinho, é um capítulo longo, tem 70 e tantos versículos. Qual foi o primeiro sinal que Jesus fez? Ele fez a multiplicação dos pães. Narra o capítulo 6. Matou a fome de 5.000 pessoas com alguns pãezinhos e alguns... Ou seja, ele multiplicou os pães. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1135, o Catecismo diz que isso é um sinal da Eucaristia. Na Eucaristia também o pão é multiplicado, né? Todos nós recebemos o Cristo, mas é o mesmo Cristo. Não é um pedaço do Cristo que você recebe. Recebe o Cristo inteiro. Uma imagem da Eucaristia, que um santo uma vez usou, é como você olhar para o espelho. Você olha para um espelho, você vê a sua imagem, né? Se você quebrar o espelho no meio, o que você vai ver? Você vai ver 2 imagens suas inteiras. Não é assim? Se você quebrar o espelho em 10 partes, você vai ter 10 imagens suas inteirinhas. É uma comparação da Eucaristia. Cada pedacinho da hóstia é Jesus inteiro. Ok? Então, a multiplicação dos pães, esse milagre da multiplicação dos pães, que não pode ser negado, houve uma partilha, mas antes da partilha houve um milagre, né? É um símbolo da Eucaristia, diz o Catecismo da Igreja. Então, Jesus, antes de falar disso, ele fez o primeiro milagre, da multiplicação dos pães, para mostrar o quê? Eu tenho poder sobre o pão, porque depois ele vai dizer, isto é o meu corpo, ou seja, ele transforma o pão no seu corpo. Então primeiro ele provou que tinha poder sobre o pão, multiplicou os pães, ele é o Senhor do pão, o pão é uma criatura dele, o pão foi tirado do nada. Você tirou o pão do nada, ele pode transformar o pão no seu corpo, assim como lá
nas bodas de Caná, ele transformou água em vinho. Ele tirou a água do nada e transformou a água em vinho. Você pode transformar também o vinho no seu sangue, na Eucaristia, né? Aí depois ele faz um outro sinal. Qual é o outro sinal? Depois que o povo comeu, ele mandou o povo embora e falou para os apóstolos: eu vou rezar, vou lá para o alto da montanha, porque todo o mar da Galileia é circundado de montanha. Foi rezar e disse para os apóstolos: vocês vão para Cafarnaum. Saíram da região chamada de Tiberíades. Nas peregrinações tem uma travessia do mar da Galileia, que vai de Tiberíades até Cafarnaum, mais ou menos meia hora, 40 minutos de escuna. Ele disse: vocês vão para Cafarnaum, que eu vou ficar rezando aqui. Mas o que aconteceu? No meio da noite deu uma tempestade no mar, e os apóstolos apavorados, não conseguiam chegar em Cafarnaum. Então Jesus vai e encontra com eles de madrugada. O Evangelho fala na hora terceira da madrugada. E aí os apóstolos pensaram que fosse um fantasma, né? São Mateus, quando narra isso, diz que os apóstolos começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu, fiquem calmos. E aquele episódio que São Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando também em cima das águas. Se o Senhor pode andar em cima das águas, eu também posso. E Jesus disse: venha, Pedro. Só que Pedro ficou com medo, né? Em vez de olhar para Jesus, foi olhar para o vento, para o mar agitado e começou a afundar. É o que acontece com a gente, né? Na hora da tempestade, em vez de olhar para Jesus, fica olhando para o problema, aí a gente afunda. Não tem que olhar para o problema, tem que olhar para Jesus. É Ele que segura a gente para não afundar no problema. Aí ele levanta Pedro e falou para Pedro que: homem de pouca fé que você é, viu? Eu não chamei você? Por que você não veio olhando para mim? Mas aí então o que Jesus mostra com isso? Que Ele tem poder sobre o seu corpo. Ele andou sobre as águas, Ele não afunda. Por quê? Porque Ele vai transformar o pão no seu corpo. Então Ele mostra primeiro que Ele tem poder sobre o pão, multiplica o pão, e tem poder sobre o corpo dele não afunda, a lei da gravidade não incide sobre Ele, porque Ele é o autor da lei da gravidade. Depois então Ele vai dizer: isto é o meu corpo. Ou seja, eu tenho poder sobre o pão, eu tenho poder sobre o meu corpo, então eu transformo o pão no meu corpo, para dar para você, para viver em você, porque sem mim você não pode fazer nada. Está entendendo o sentido da Eucaristia? Que maravilha! Santo Agostinho dizia assim: eu que sou fraco todo dia, comungo todo dia. Por quê? A gente não carrega o celular todo dia? Senão você não pode usar no dia seguinte? A Eucaristia também é para isso, para te dar força todo dia. Eu sei que muita gente não consegue ir à missa todo dia, não é? Mas quem pode, deve ir. A primeira coisa que eu faço no meu dia, só não vou se eu estiver doente. 6h30, 6 horas eu estou na igreja. Eu quero, como dizia um santo, eu quero a primeira benção. Eu vou buscar a primeira benção que o padre dá. Para quê? O dia inteiro, porque sem mim não posso fazer, sem mim nada podeis fazer, então vem, Senhor. Eu gosto muito daquela oração que a igreja reza, né? Senhor, né? Não seja para mim causa de juízo e de condenação, mas seja para mim, Senhor, remédio e sustento para a minha vida. Remédio, cura. A gente tem que ir atrás dos médicos, sim, atrás das terapias, sim, mas o grande médico divino é Ele. É Ele que fez a medicina, é Ele que deu a inteligência para o homem ser médico, ser psicólogo, ser psiquiatra. Tem que ir atrás dele, sim. O livro do Eclesiástico fala claro, 138, não podemos desprezar, mas o médico divino é Ele. Então, Senhor, venha, seja para mim remédio, cura, né? E sustento da minha vida, para que eu fique de pé, diante do meu trabalho, diante das minhas dificuldades, aflições, tribulações, eu fique de pé. Então, meus irmãos, é o alimento do cristão, é a Eucaristia. A confissão nos prepara o coração para receber Jesus. E tem que preparar o coração, né? Se uma grande visita for na sua casa, se, por exemplo, lá, não sei, o Papa disser assim: olha, eu vou lá no Brasil e eu vou na sua casa. Opa! O que você vai fazer? Jesus amado, você vai me prestar o que você não tem, você vai limpar a casa, você vai pintar a casa, você vai pintar e bordar, não vai? Porque o Papa vai na sua casa.
E você vai colocar flor, e você vai colocar perfume. E se Jesus for na sua casa? Tem gente que recebe Jesus de qualquer jeito, não prepara a casa. Como é que Jesus vai dar fruto numa casa dessa, onde ele não é desejado? Tem um santo que diz assim, eu copiei uma série de frases de santos ali, se der tempo eu quero colocar. Tem um santo que diz assim, Jesus quer ser desejado, Jesus quer ser procurado, por isso que ele se esconde. Por que Jesus não aparece assim, lá na porta do sacrário? Olha eu aqui, ó, Jesus de Nazaré, vejam a minha glória. Não, por quê? Porque aí vai chegar lá um monte de interesseiro, que só vai chegar lá para enfiar a mão no bolso dele, dizer, Jesus me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. Ele não quer isso, ele quer ser amado. Ele morreu na cruz por causa de nós. São João da Cruz diz assim, amor só se paga com amor. Amor não se paga com segundas intenções. Amor só se paga com amor. Então, Santo Agostinho diz, comungar exige que você tenha fome. Fome de quê? Fome de Deus. Tem um livro, tem aqui, na livraria da Canção Nova, escrito por um padre alemão que já morreu, né? Bem-aventurados que têm fome. Fome de quê? Fome de Deus. A gente só comunga bem, se a gente tiver fome de Jesus. E da onde que vem essa fome? Quando é que você tem fome? Quando você está desnutrido. Quando você não tem mais carboidrato no corpo. Então teu corpo não tem mais energia, não é isso? Aí dá fome, a fome é uma defesa, eu tenho que comer. Porque, como é que o povo diz? Saco vazio não para de pé. Cristão vazio também não para de pé. A alma também tem que ficar nutrida. Então quando você está com fome, você come com gosto. Nós não aprendemos a comungar bem ainda. Não aprendemos, gente. Eu sinto, mas nós não aprendemos. Por quê? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que comungam muito bem. Mas sabe, gente, é preciso melhorar essa fome de Deus. E você só vai sentir fome de Jesus na Eucaristia. E só vai se preparar bem para a Eucaristia. E só vai fazer a ação de graças depois da Eucaristia bem feita, se você sentir a sua fraqueza. Quando é que você se alimenta bem? Quando é que você come bem? Quando diz assim, eu estou fraco. Eu estou fraco. Então, eu tenho que comer bem. Ok? Entendeu? Eu quero me alimentar bem, então eu vou comer aqui essa fruta, esta carne, esse pedaço de, não sei, porque eu preciso ficar forte. Porque eu tenho que trabalhar, principalmente o trabalhador braçal que gasta muita energia, ele faz aquele PF caprichado, né? Porque ele precisa. O homem vai carregar saco de cimento, vai carregar lata de massa. E nós? Não temos essa luta também? Não é no campo físico? Nós não subimos escadas com saco de cimento nas costas, mas nós temos uma paixão espiritual, nós temos uma luta espiritual a cada dia. E ai de nós, se não nos alimentarmos com Jesus Cristo. Por isso que tem que comungar bem. A gente só comunga bem quando você olha para você e sente a sua fraqueza, a sua miséria, o seu pecado. Por que eu não venço o meu pecado? Por que eu não venço a minha preguiça? Por que eu não venço o meu orgulho? Por que eu não venço a minha ganância? Por que eu não venço a minha luxúria, a minha gula, a minha ira, a minha raiva, a minha irastenia? Por que eu não venço esses defeitos em mim? Porque a minha alma está anêmica e porque eu não me alimento do poder de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente sente a nossa fraqueza, especialmente quem trabalha na igreja e tem uma missão assim de evangelizar, onde o demônio pega no pé da gente, pega mesmo. O demônio não está preocupado com quem não faz nada. O demônio está preocupado com quem trabalha para Deus. Porque quem trabalha para Deus vai lá no ninho dele arrancar da mão da serpente o pecador. Então esse ele persegue. E ai do missionário, ai do discípulo que trabalha para Jesus se não tiver a força da Eucaristia.
o demônio faz dele um boneco. Então, meus irmãos, a gente tem que se alimentar da Eucaristia. Mas aí, veja bem, tem que comungar bem. Eu escrevi um livrinho, Comungar Bem. O que é comungar bem? Primeiro você se preparar, prepara a alma. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: é no amor com que a amada prepara o lar para receber o seu amado, que ela lhe mostra o seu amor. O amado vai chegar, o meu amado vai chegar, está longe, faz tempo, ele vai chegar. Então eu preparo a casa para recebê-lo. É a prova do amor. Então é a boa confissão. Padre Jonas dizia para nós assim, eu era jovem ainda, lá nos primeiros encontros da renovação carismática católica, lá na década de 70 ainda, Padre Jonas dizia, nós temos que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus, é mesmo. Mas o Padre Jonas dizia o seguinte, o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso. Um vaso de barro, um vaso de pedra, um vaso de plástico, um vaso de ouro, um vaso de cristal, um vaso de madeira. Só tem um vaso que o Espírito Santo não enche. Qual que é? É o vaso sujo do pecado. Esse o Espírito Santo não entra. Esse Jesus não entra. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. Nós dizemos lá na missa. Como é que o santo vai conviver com o pecado? Não convive. Ele fica lá escondidinho, amarrado, preso. Então a confissão, meus irmãos, é o preparo da casa para receber Jesus. Aí Jesus vem. Pode ser uma casa de sapé, pode ser uma casa de chão batido, mas se for uma casa limpa, Ele vem com a mesma alegria que entra num palácio. E ali Ele produz os seus frutos. Sabe? Quando a gente comunga mesmo. Jesus, se cair no chão, um cachorro comer a hóstia, o cachorro comeu Jesus. Jesus não sai daquela hóstia. Não sai. Ele vai para o estômago do cachorro. Por isso que a igreja tem todo o cuidado com a Eucaristia. Jesus só deixa de estar na hóstia quando a hóstia se dissolve. Ou na água, ou no nosso estômago. Ou quando a Eucaristia estraga. Por isso que não pode ficar mais de 10 dias uma hóstia guardada num sacrário. Tem que renovar. Porque se a hóstia estragar, é uma ofensa a Jesus. É como se o seu corpo fosse morto por uma infecção terrível. Você não quer morrer por uma infecção, uma septicemia, né? Uma hóstia que se estraga por falta de cuidado é uma asepticemia espiritual para Jesus. Porque Ele não sai da hóstia. Jesus não está na hóstia, Ele é a hóstia, é diferente. Não diga assim, Jesus está na Eucaristia. Não, Jesus é a Eucaristia. Isto é o meu corpo. Jesus não disse, eu estou nesse pão. Ele diz, não, isto é o meu corpo. Aquele pão é a carne de Jesus, é o sangue de Jesus, transubstanciado, ou seja, feito de maneira milagrosa. Então, meus irmãos, a Eucaristia só dá fruto em nós se a gente prepara a casa. E se a gente recebe Jesus com fome, Jesus, vem Jesus, porque eu preciso de Ti, porque eu sou uma miséria, Jesus, porque eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo vencer as tentações da carne, eu não consigo vencer as tentações do dinheiro, eu não consigo vencer a corrupção que me oferece, eu não consigo, Jesus, eu não consigo ser um bom estudante, eu não consigo, Jesus, eu que sou jovem, vencer essa masturbação, eu não consigo, Jesus, me ficar livre dessa pornografia no telefone, na internet. Quanta miséria, gente, nós carregamos. Como diz São Paulo, quem me libertará desse corpo de morte? São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 7, São Paulo diz assim, homem infeliz que eu sou. São Paulo, hein, gente? São Paulo. Homem infeliz que eu sou. Não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu detesto. São Paulo. E por que Jesus deixou aquele espinho na carne de São Paulo? Está lá na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 7, São Paulo diz, para que o perigo do orgulho, da vaidade,
não tomasse conta de mim, Jesus deixou um espinho na minha carne. Pedi a Ele 3 vezes que tirasse de mim esse espinho, mas o Senhor disse, não, por causa do perigo da vaidade. Claro, Paulo era o grande pregador, Paulo teve uma visão do terceiro céu, Paulo tinha tudo para se tornar orgulhoso, vaidoso, então Jesus, espetou São Paulo. E espeta você também, viu? Você que trabalha para Deus, para você não começar a achar que porque você sobe nesse palco aqui e prega, e você é bonitinho, e todo mundo aplaude você, Jesus põe um espeto em você. Para com isso. Como dizia Santa Catarina de Sena, não seja um ladrão da glória de Deus. Todo aquele que se vangloria por si mesmo, é um ladrão da glória de Deus. Só Deus merece glória. Porque tudo que nós somos e fazemos de bom, São Tiago diz, desce do Pai das luzes. Todo o dom perfeito, toda a boa obra, tudo que é bom desce do Pai das luzes para nós. Então, glória a vós, Senhor. O Salmo 113 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós a glória, somente a Ti, Senhor. Então, gente, sabe, nós somos miseráveis, mas Deus quer usar esses miseráveis que somos nós. O que às vezes eu não entendo é isso, Senhor, como é que o Senhor quer usar essa miséria que somos nós? Ele quis usar, então vamos ser usados, vamos oferecer a dele, mas aí, Ele tem que ser o nosso sustento e remédio. Então aí eu tenho que comungar bem, eu tenho que ter fome, eu tenho que dizer para Jesus, Jesus, venha porque senão eu naufrago. Você tem consciência disso? Nós temos consciência disso? Que sem Jesus a gente naufraga, a gente não consegue fazer nada, sem mim nada podeis fazer, nós temos consciência disso? Se você não tem, tome consciência disso. Quando ele fala nada, é nada, sem mim nada podeis fazer. Então, gente, outra coisa que é importante, depois que você comunga com fome, você tem que ficar com Jesus, você tem que conversar com Jesus. O que nós notamos, gente, habitualmente? A missa mal acabou a Eucaristia, é uma debandada, parece que o povo tem formiga no corpo, quando acaba a missa. Meu Deus, o Rei do Céu veio à minha alma, Deus veio ao meu coração, Ele se imolou para poder vir no meu coração, Ele fez esse milagre da Eucaristia, que é o maior milagre que Ele fez, para estar no meu coração. E o que eu faço? Eu deixo Ele aqui falando sozinho e vou embora. Daqui a pouco já estou falando de futebol, já estou falando de cinema, já estou falando... Sabe, é como se Jesus fosse na sua sala de visita, você recebesse Jesus na sala de visita, servisse um cafezinho para Ele, dizer, Jesus, fica aí, Jesus, tá? Que eu vou ali com meus amigos, tá? Daqui a pouco eu volto, viu, Jesus? Quando você volta, Jesus já foi embora. Gente, é por isso que a gente não recebe os frutos da Eucaristia. Tinha santos que ficavam 1 hora em ação de graça depois da comunhão. Santo Antônio ficava 1 hora de joelhos depois da comunhão. Por quê, gente? Rezando. O Rei da Glória está aqui. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, Jesus, azar seu. O Senhor veio para mim, agora o Senhor é meu. Eu sou dono do Senhor, o Senhor veio para mim. Teresinha dizia isso, quer dizer, ela tinha tanto a consciência do que significa a Eucaristia, Deus que se dá a nós. Ela diz, Jesus, agora o Senhor é meu. E Ele se dá a cada um inteiramente. Não é porque Ele vem para você que Ele não vem para o outro, não. Ele está agora é o seguinte, Ele quer ser amado, Ele quer conversar, Ele quer dar a você os seus dons, mas que você recebeu os dons de Jesus, você tem que pedir esses dons. Mas como é que faz, professor? Eu vou explicar o que eu faço. Cada um faz de um jeito, a espiritualidade de cada pessoa é diferente. Mas eu vou, pelo menos 15 minutos, porque normalmente a Eucaristia se dissolve na nossa alma. Mais ou menos a Eucaristia se dissolve no nosso organismo, mais ou menos com 10, 15 minutos. Aí o Cristo não está mais presente
fisicamente, mas ele continua presente pela ação do Espírito Santo. Ele não vai embora, não. É uma presença diferente. Deus tem vários tipos de presença, né? Deus está presente na palavra, Deus está presente pelo Espírito Santo, Deus está presente em toda parte. Deus é onipresente, ou seja, presente em toda parte. Agora, a presença máxima é a Eucaristia. Então, pelo menos 10 minutos, enquanto o organismo ainda tem a hóstia não dissolvida totalmente, ele está presente. Então é a hora da graça, é a hora da bênção. Então pelo menos 10, 15 minutos, eu fico ali, primeiro um ato de adoração. Adore Jesus, é o Deus que vem ao teu coração, Deus que desce do céu para viver no teu coração. Jesus, obrigado, louvado seja, bendito Jesus, com Maria, com os anjos, com os santos que estão aqui na minha alma. Por quê? Porque o céu está na nossa alma quando se recebe Jesus. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: o que é o céu? O céu é Deus. E quem que está em Deus? Está todo o céu, toda a corte está onde está o rei. Santa Teresa dizia: onde está a sua majestade, está toda a corte. Onde está Deus, estão os anjos, estão os santos, está a Virgem Maria. Então quando você recebe, a tua alma é o céu, porque o céu é Deus. O que Jesus diz no final da oração sacerdotal? João 17,3, Jesus diz assim: ó Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a Ti e a Jesus Cristo que enviastes. Só que para o judeu, o conhecer não é um conhecer intelectual. O conhecer para o judeu era uma intimidade. Ok? Então, o céu é ter intimidade com Deus. E onde Ele está, Deus está toda a corte celeste. Então, depois que você comunga, o céu está na sua alma. Então, é um momento de adoração, louvor, de ação de graça, né? De reparação, pedir perdão dos seus pecados, pedir perdão pelos pecados do mundo, oferecer ao Pai os méritos de Cristo imolado que você recebeu aqui, o Cordeiro imolado. Pai, eu ofereço, Pai, os méritos de Jesus pelas almas do purgatório, pelo sufrágio das almas. Aí você procura lembrar todos os seus parentes. Eu relacionei todos os parentes da família do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, porque é a minha família. Eu sei de cor, e toda a missa eu ofereço a Deus os méritos de Cristo para essas almas do purgatório. Depois reze pela igreja, reze pelo Papa, Senhor, pela sua saúde, pelas suas intenções, pelas lutas do Papa, pelos cardeais da igreja, pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos, pelos missionários, pelos que estão morrendo mártir lá no Oriente, Senhor. Gente, a igreja é a nossa família. Você se preocupa com essa família? Ou você é um egoísta que só pega para Jesus o que você quer, o que você precisa, você esquece que você é membro do corpo de Cristo? Gente, o Pai Nosso não é uma oração egoísta. O Pai Nosso é uma oração da comunidade. Pai Nosso, não é meu. Santificado seja o vosso nome. Aí quando você vai a segunda parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, não é o pão meu, Pai, me dá, não. Não seja egoísta quando você reza o Pai Nosso. O pão nosso, Pai, a quem passa fome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, não é só as minhas ofensas, Pai, é as ofensas de todos os pecadores, Pai, pelos méritos de Cristo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? Não nos deixeis cair em tentação. Não é só eu, Pai, não é só eu não cair em tentação, não é não deixar ninguém cair em tentação, minha família, meus amigos, a comunidade, a igreja. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Repare que todo o Pai Nosso é na primeira pessoa do plural. O Pai Nosso não é na primeira pessoa do singular, eu, meu, para mim, não, é para nós. Então, na Eucaristia, peça pelo Papa, peça pelos cardeais, peça pelos bispos, peça pela igreja, peça pelos padres, pelos diáconos. A gente critica tanto as pessoas da igreja, mas será que a gente reza por elas?
Sabe, gente, a Eucaristia é isso. Mas aí você tem que ter tempo para fazer essa oração. Se você sai correndo da igreja, né? O que Jesus disse? Pedi e recebereis. Quem não pede, não recebe. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Então Jesus vem ao teu coração para quê? Para você pedir, para você bater, para você procurar. E aí você encontra, mas você tem que procurar. Aí depois que eu rezo, aí eu rezo por mim. Depois que eu rezei pela igreja, rezei por todo mundo, rezei pelos meus falecidos, aí diz agora misericórdia de mim, Jesus. Então arranca, Jesus, do jardim da minha alma, essas ervas daninhas que querem sufocar a tua graça. Quais são essas ervas daninhas que eu peço para Jesus tirar? Os pecados capitais. Tira, Jesus, de mim a soberba, que é pai do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da presunção, da autossuficiência, da autopiedade. O orgulho é cheio de filhos, né? Tira, Jesus, esse pai com essa filharada da minha alma. Depois tira, Jesus, da mim toda a ganância, toda a avareza, toda a paixão pelo dinheiro. Tira, Jesus, de mim. Só a tua graça pode tirar isso de mim, ninguém mais. Tira, Jesus, de mim a luxúria, o pecado da carne, o pecado da pornografia, o pecado pecado da carne. Tira, Jesus, de mim a gula, a inveja, a preguiça, os 7 pecados capitais. Por que eu não esqueço os 7 pecados capitais? Porque toda a missa eu peço a Jesus, e Ele vai tirando aos poucos, sabe? É engraçado, Ele não tira tudo de uma vez, não. Se Ele tirar tudo de uma vez, você para de pedir. Então Jesus, Ele vai tirando aos poucos, mas você vai perceber que Ele tira. Você vai percebendo que aquilo que você não conseguia vencer, daqui a pouco você começa a conseguir vencer. Porque não é com a sua força, é com o poder da graça, da bênção, da Eucaristia. Então, gente, Deus faz milagre na nossa vida, mas Deus não faz milagre às vezes em 24 horas, não. Jesus diz assim: quem tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, é capaz de fazer com que essa montanha saia daqui e se jogue lá no meio do mar. Eu ficava pensando, mas Jesus, como é que eu vou conseguir isso, Jesus? Aí depois eu entendi. Para você arrancar uma montanha daqui e jogar lá no mar, não precisa ser em 24 horas. Você pode usar um trator. Não tem terraplanagem hoje, que tira um monte inteiro e vira um plano. Você pode usar até uma enxadinha com um carrinho de mão e ir tirando aos poucos. Se você não desistir um dia, você transporta a montanha. Deus faz o milagre. Ele não disse em quanto tempo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele diz, você é capaz de fazer esse monte aqui lá para dentro do rio, lá para dentro do mar. Mas Ele não falou que era rápido, não. Ele falou que é possível. Aí tem que ter a perseverança. Deus ama a perseverança, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos de Jesus, né? Jesus que a igreja vai passar por uma tremenda provação antes dele voltar. Ele diz, muita gente vai desanimar, muita gente vai apostatar, vai abandonar a fé, vai para seitas, mas aquele que não desanimar será salvo. A perseverança, ok? Então, gente, é essa beleza. Eu quero pegar rapidamente com vocês um pouco daquilo que Jesus disse na Santa Ceia. Capítulo 13 de São João, né? Capítulo 13 de São João, Jesus, ele começa a Santa Ceia, como eu falei, e vai até o 17, né? Aí, eu queria destacar aqui alguns pontos, já que não dá para destacar tudo, 5 capítulos é muita coisa, mas eu queria destacar. Por quê, gente? Porque é a despedida de Jesus. É quando Ele dá adeus para os seus discípulos. Porque no dia seguinte Ele estaria morto. Então Ele começa dizendo assim, aquilo que eu já falei, né? Capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou beber esse cálice até o fim. Aí depois no versículo 21 em diante, Ele anuncia a traição de Judas. Alguém vai me trair. E traiu mesmo, né? Gente, o que a traição de Judas significa para nós? Deus não tira a nossa liberdade. A graça de Deus para nós pode ser intensa, mas não tira a nossa liberdade. Ok?
não tira a nossa liberdade. Judas viu Jesus 3 anos, viu os milagres de Jesus, viu Jesus multiplicar pães, viu Jesus andar sobre as águas, estava até na Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus deu a Eucaristia para ele, esperando que ele se convertesse. Beijou Jesus para entregar Jesus, e Jesus disse, não é para ele: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Como quem diz: muda, homem, se arrepende e eu te dou o perdão aqui mesmo. Mas o bandido não se arrependeu, o coração já estava dominado pelo mal, ele já tinha entregue o coração para o demônio, infelizmente. Mas Jesus então anuncia essa paixão de Judas, essa traição de Judas. Depois, no capítulo 14, Jesus mostra que ele é o único caminho. Tomé perguntou para ele: Senhor, para onde que o senhor vai? Porque ele disse: eu vou para um lugar que vocês não podem ir comigo agora, mas depois vocês vão. Tomé: Senhor, para onde é que o senhor vai? Filipe diz para ele, o apóstolo Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: Jesus, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem outra religião sem Jesus, não tem, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não está dizendo que nós não temos que ter devoção aos santos, não tem que ter devoção à Virgem Maria. Tudo é através de Jesus, toda a ação de Nossa Senhora é através de Jesus, toda a ação dos santos é através de Jesus, mas Ele é o caminho para todo mundo chegar ao Pai. Inclusive a mediação de Maria, a mediação dos anjos. Nossos irmãos protestantes pensam erradamente que Maria, os santos, são um caminho paralelo para chegar ao Pai. Não! Esqueça isso, meu irmão evangélico, esqueça isso. O único caminho é Jesus também para nós católicos. O único caminho para Maria, para os anjos, para os santos, é Jesus. Eles vão ao Pai através de Jesus. Sem a mediação de Jesus, nenhuma outra mediação tem eficácia. Não é uma mediação paralela, não, é subordinada. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um caminho, eu sou o caminho. O, meus irmãos, é artigo definido singular, quer dizer único. Eu sou a vida. Ninguém tem vida sem Jesus. Meu irmão querido que está aqui ou que está me ouvindo pela televisão ou pela rádio, se você não tem vida, é porque está faltando Jesus na sua vida, porque eu sou a vida, não tem outra. O Papa João Paulo II disse uma vez, na primeira encíclica que ele escreveu: Jesus Cristo, Redentor dos homens, Redentor hominis. Foi em 1980, e tinha acabado de ser eleito Papa. Ele escreveu uma encíclica maravilhosa. Que coisa maravilhosa, a Redentor homem. E ali o Papa diz uma frase que eu nunca esqueci mais quando eu li. Ele diz assim: o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. Ou seja, o homem não sabe quem ele é sem Jesus. Ele fica perdido. O Papa diz: o homem moderno perdeu a identidade. Não é a carteirinha, é quem ele é. A identidade é aquilo que te identifica. O homem moderno não sabe mais o que ele está fazendo aqui nesse mundo. Ele não sabe qual é o sentido do sofrimento, ele não sabe qual é o sentido do trabalho, ele não sabe qual é o sentido do casamento, o sentido de você ter um filho, botar um filho, ele não sabe nada disso. Então o homem moderno, ele fica vivendo por viver. Casa porque todo mundo casa, ele não tem identidade, ele não tem... o Papa diz, ele vive assim meio como um bêbado, porque o homem não tem Jesus Cristo. E o Papa diz, aliás o concílio já tinha dito, só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Só Jesus diz para você quem você é. Jesus diz assim: você é um filho amado de Deus. Tão amado de Deus que eu desci do céu e me molei numa cruz por causa de você, individualmente. São Paulo diz lá em Gálatas 2:20, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Por isso eu quero morrer por ele, São Paulo dizia, porque ele morreu por mim. Então o homem que tem Jesus Cristo, ele sabe o sentido das coisas, o sentido do sofrimento. Para onde é que eu vou? Eu vou para o céu. Eu não sou um monte de carne e ossos que depois a terra vai comer e acabou, não, como pensam os ateus. Não,
A terra vai comer esse corpo aqui, mas Jesus vai me dar um novinho em folha. Filipenses 3:20, São Paulo fala, né? É dele que nós vamos receber um corpo novo. Nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Redentor, que vai nos, né, dar um corpo glorioso. Que esperança, meu Deus. Essa é a virtude da esperança cristã. Nós não somos um nada que acaba assim. Não. Deus vai deixar acabar aquilo que Ele criou à sua imagem e semelhança? Nós não somos uma galinha, nós não somos um cachorro. Um cachorro, quando morre, acaba tudo. Não tem céu, não tem inferno, não tem nada para cachorro, nem para planta, nem para... Mas nós não. Nós temos uma alma, imagem e semelhança de Deus, imortal. O catecismo da igreja diz que Deus nos criou para Ele, para nós participarmos da sua vida bem-aventurada. É o primeiro parágrafo do catecismo da igreja. Deus nos criou porque... Por que Deus te fez? Você já perguntou para você isso? Por que o Senhor me criou, Deus? Por que o Senhor permitiu que eu viesse a esse mundo? Você já fez essa pergunta para você? O catecismo da igreja responde no primeiro parágrafo: Deus te criou por bondade, por amor, para você participar da vida bem-aventurada dele, ou seja, você participar da felicidade dele. O inferno não foi feito para nós, nem o purgatório, para nós foi feito o céu. E quem crê em Jesus, ele diz, vai ter a vida eterna. Vai ter a vida eterna. Tem que crer. Ela está dizendo aqui, ó, tem que crer. É isso que nos dá o céu, é a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, de São João. Mas aí o Jesus continua aqui na Santa Ceia, né? No capítulo 15, eu já falei do capítulo 15, ele fala que eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo não pode ficar cortado da videira, senão não dá fruto. Vocês já viram um galho de goiabeira voando por aí, dando goiaba? Já viram? Se viu, procura um psiquiatra. Não dá, seca, morre e cai. Então, o cristão tem que estar enxertado em Cristo, na fé, na Eucaristia, em tudo mais. Depois Jesus fala, né, no capítulo 16, ele fala uma coisa muito bonita, a vinda do Espírito Santo. Tem dois versículos aqui, que eu faço questão de lembrar, Jesus falando do Espírito Santo. Ele diz assim, no capítulo 14, versículo 15, depois no versículo 25, Jesus diz assim, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Olha que promessa que ele faz para os apóstolos. Está também lá em João 16, 12 e 13. Em João 16, 12, Jesus diz assim para os discípulos, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era Santa Ceia, 11 horas da noite, eles já estão todos cansados, dormindo, já dormiram lá no Horto das Oliveiras, não conseguiram nem velar uma hora com Jesus, né? E Jesus disse, eu tenho muitas coisas ainda para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Sabe, gente, isso mostra que Jesus não ensinou tudo para a igreja, não. O Espírito Santo foi ensinando depois para a igreja. Aí Jesus diz no versículo 13, João 16, 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, olha como é que ele chama o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus diz assim, ensinar-vos-á, ou seja, no futuro, todas as coisas. Por que a igreja tem a certeza de que ela nunca errou o caminho da salvação? Por causa dessa promessa de Jesus. Eu escrevi um livro que eu chamei, Por que eu sou católico? Porque um dia um filho meu, que já é engenheiro, tem mais de 40 anos, ele disse um dia para mim assim, há uns 10 anos atrás, ele disse, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo, qual é, Mateus? Por que eu sou católico? Eu digo, peraí, você não sabe? Você já tem 30 anos? Você é batizado, crismado, casado na igreja? Você frequenta aí a equipe de Nossa Senhora? Não, pai, eu sei. Só que tem uma coisa, eu tenho muitos amigos que não sabem. Eu queria dar um livro para ele. Em vez de eu ficar explicando tudo, o senhor explica melhor do que eu. Falei, olha, eu te prometo. Eu me lembro que eu estava numa semana na praia com eles, que era 30 anos de casados nossos. Faz uns 15 anos. Ele disse, prometo, Mateus, vai ser o próximo livro que eu vou escrever. Um mês o livro estava pronto, estava tudo na minha cabeça, foi passar para o papel.
que eu coloco nesse livro? Por que eu sou católico? Porque Jesus fez uma promessa para a igreja. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, vai ensinar para vocês toda a verdade. Ora, se o Espírito Santo vai ensinar para a igreja toda a verdade, então a igreja não vai errar nunca. Então eu não vou para outro lugar, não. Eu não vou para outra religião, não. Eu não vou para outra seita, não. Se Jesus vai ensinar tudo, eu vou ficar aqui. E a promessa de Jesus, presta atenção em mim, esqueçam o resto. Promessa de Jesus se cumpre. Jesus não é um farsante, Jesus não é um mentiroso, Jesus não é um canalha, Jesus é o Filho de Deus. Ele não se engana e Ele não engana ninguém. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que nós temos um credo de 2000 anos que nunca mudou. Por que esse credo não muda? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo aos apóstolos, é o símbolo dos apóstolos. Nós temos 266 papas já na história da igreja, nunca um papa cancelou o ensinamento anterior de um papa anterior. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no século I, outra coisa no século X, outra diferente no século XX, não, é a mesma coisa. Faz 20 anos que a igreja fala dos 7 sacramentos do mesmo jeito. Faz 20 séculos, né? Não 20 anos, 20 séculos que a igreja fala do mesmo credo. Faz 20 séculos que a igreja fala de bispo, de diácono, de a mesma coisa. Por quê? Porque essa substância veio do Espírito Santo, ensinar-vos-á todas as coisas. É por isso que eu sou católico. Um dia eu fui fazer uma palestra num colégio, e eu dizia isso, e um jovem levantou e disse: mas, professor, por que eu não posso ser de outra religião? Aí citou uma porção de religião, né? Eu digo: olha, vou te dizer duas coisas. Primeiro, como dizia o nosso bispo Dom Beni lá, os túmulos de todos os fundadores de religiões estão fechados. O único túmulo que está aberto é o de Jesus, porque ressuscitou. Os outros estão fechados. Esse é o primeiro motivo. Ele disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Segundo, ele prometeu que a igreja dele não erraria o caminho. E eu, como um cientista, eu fiz doutorado em física, no ITA. Eu estudei ciências aeroespaciais. Minha tese de doutorado foi nas estrelas. Minha cabeça é a cabeça de um cientista. Eu não vou seguir qualquer coisa. Eu só vou seguir aquilo que eu tenho certeza que ali está a verdade. Como ele disse, eu sou a verdade e provou. Como ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Como ele disse que o Espírito Santo ia guiar a igreja e guia há 2000 anos. Como ele disse que essa igreja seria invencível. E essa igreja é invencível, ninguém consegue vencer essa igreja, nem a perseguição dos judeus, nem a perseguição dos romanos, nem a perseguição do nazismo, nem a perseguição do comunismo, nem a perseguição do ateísmo, nem a perseguição de ninguém, nem com a faca no pescoço o cristão deixa de ser cristão. Então é esta que eu vou seguir. Eu digo, é por isso que eu sou católico. Essa é a nossa fé, gente, essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, porque Jesus é a vida, é o caminho, é a verdade. cançãonovaplay.com. Assine já!